Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Esse vídeo, ele é um vídeo que nós estamos produzindo que retrata uma aula que tivemos no nosso curso de estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, desenvolvido na Casa Espírita Maria Lobato de Freitas, em Uberlândia, Minas Gerais. E esse tema que nós vamos tratar hoje busca discutir um pouco, compreender um pouco melhor como que era organizada a sociedade hebraica, a sociedade judaica, na época em que Cristo esteve entre nós. Compreender quem eram aquelas pessoas, como que aquela comunidade vivia, quais eram os valores importantes, como eram as relações de poderes, quais eram os conflitos existentes na época de Jesus, quem eram os principais personagens que detinham o poder à época. Compreender tudo isso é muito importante para fazer uma leitura do Evangelho, do estudo do Evangelho, do Novo Testamento, da Boa Nova, em maior profundidade, ampliando, sobretudo, a nossa capacidade de compreensão dos fatos. Então é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo aqui. Como que era a sociedade que recebeu Jesus quando esteve entre nós? O povo judeu, à época, eles estavam sendo dominados pelos romanos. Nós todos compreendemos isso, temos visto isso durante muito tempo. Mas é preciso entender que o povo judeu como um todo foi um povo que durante toda a sua trajetória, toda a sua história, toda a sua constituição, experimentou inúmeros desafios, inúmeras batalhas, ameaças internas, ameaças externas. Eles foram presos lá no Egito, ficaram durante mais de 400 anos, andaram 40 anos no deserto sobre a orientação, tendo como guia espiritual Moisés. Depois Josué, a época de juiz, a época dos reis, Davi, Salomão, construiu-se o primeiro templo, né? Mas eles, toda essa trajetória, eles passaram por inúmeros desafios. Em 560, toda aquela região de Jerusalém foi tomada por Nabucodonosor, pelos babilônios. Eles se tornaram escravos, vão ser mais tarde libertados por Ciro, que é um rei persa. Ciro permite que eles então retornem a Jerusalém, ele reconstitui o templo, começam a refazer o templo novamente, o templo que tinha sido feito por Salomão, que era filho de Davi, mas passado algum tempo, né, o rei persa, né, o Império Persa, ela é dominado por Alexandre o Grande, que é o imperador do grego da Macedônia, e esse domínio grego então se estabelece ali em Jerusalém durante muito tempo. Tá? Isso aí, então é babilônio, é persa, é grego. Depois, nesse momento que nós vamos tratar, serão os romanos. E entre esse intervalo todo, eles viveram poucos anos, os judeus propriamente dito, poucos anos em que eles não experimentaram domínio externo. Nessa época de Cristo, eles estavam sendo dominados pelos romanos à época. Toda aquela região, se estabeleceu a partir de uma conquista, né, romana do ano de 63 a.C. E quem executou, quem fez, né, quem foi o artífice desse domínio, quem fez a conquista da Judéia, foi um general romano chamado Pompeu. E quando eles tomaram essa região de Jerusalém, eles foram para Jerusalém por conta de resolver um conflito que estava havendo lá entre dois reis judeus da família de Macabeu, que já estavam dominando aquela região por mais de 100 anos, mas os Macabeus eram judeus, tá certo? Então eram judeus, eles não haviam invasores externos nesse momento, mas entre a família de Macabeu surge um problema, uma dificuldade, um conflito entre eles. Um deles vai chamar os romanos para tentar ajudar na solução desse conflito, para ter os romanos como aliado. E quando os romanos aparecem ali naquela região, falam, não, nem para um nem para o outro, nós vamos tomar tudo isso aqui para a gente. Então eles começam a exercer um controle sobre toda aquela região. E eles tinham um modo muito particular de dominar uma região, os romanos. Eles indicavam alguém da própria, um líder da própria país, né, região que seria dominada, fala, olha, você vai ser o líder, só que você vai ter que fazer duas coisas para nós. Você vai ter que arrecadar impostos e mandar para Roma, e você vai ter que impedir quaisquer rebeliões que possam acontecer aí dentro do seu país. Então, Roma
vai lá tomar Jerusalém, tomar toda aquela região da Judéia, com essa lógica. E eles indicam como para dominar, como representantes de Roma naquela região, um judeu, na verdade um judeu convertido, ele era o Idumeu, chamado Herodes, que vai ser Herodes o Grande. E Herodes o Grande vai governar toda essa região da Judéia durante o ano 37 a.C. até 4 a.C. Nomeado pelos romanos, ele governa com mão firme, ele executa grandes obras, era um excelente administrador, eficiente, mas impopular entre os judeus, porque havia muita repressão e a lealdade dele a Roma e o fato dele ser um judeu impuro gerava uma insatisfação entre a população judaica. Mas ele construiu, por exemplo, reformou, ampliou, melhorou todo o segundo templo, que era um lugar sagrado para os judeus, e promoveu grandes obras. Só que em 4 a.C., Herodes vem a morrer. E o seu reino, então, foi dividido entre seus filhos, que seriam os herdeiros dele. Então, um filho ficou com a região da Judéia, outro com a região da Galileia e outro com a região de Decápolis. Vamos dar uma olhadinha como que era essa região toda aqui, para a gente ter uma melhor compreensão da geografia daquela época. Então, aquela região era uma região bastante grande, tá certo? Ao sul, nós tínhamos aqui banhado, ao oeste, o mar Mediterrâneo, tá certo? E o Rio Jordão. Entre o Rio Jordão e o mar, nós temos aqui toda essa região, que era a região da Judéia. Havia Pérea ainda para além mar, Decápolis e outra região mais em cima aqui, perto do Líbano, perto da Síria e ao sul da Turquia aqui. Então é uma região muito grande, vasta, né, que quando Herodes morre, essa região, então, como eu disse a vocês, era dividida em 3 partes. Uma parte é a parte do sul da região, é a parte da Samaria, da Idumeia e da Judéia propriamente dita. E nessa região sul é que ficava Jerusalém, com o seu templo, que era um ponto estratégico, geográfico, fundamental, sagrado para os judeus. Próximo de Jerusalém nós tínhamos Belém, aqui temos Jericó, aqui nós temos então o Mar Morto, que vocês estão observando aqui. Esse aqui é o Rio Jordão, que ligava o sul ao norte. Ao norte, lá da Judéia, né, nós temos a Galileia, onde Jesus nasceu, ou ficou, cresceu, né, e começou o seu messianato. Temos aqui Cafarnaum, temos aqui Nazaré, nós temos aqui Caná, que são cidades, Betsaida, que são lugares referenciados no Novo Testamento. Aqui o Mar da Galileia, né, o Mar de Cafarnaum, o Lago de Genezaré, tem vários nomes isso aqui, que é aquela região onde Jesus atuou muito aqui. E em torno dessa região nascia também o Rio Jordão, que vinha aqui desaguar no Mar Morto aqui. Então, e mais ao norte, nós temos essa Gaulanitídia aqui, que é essa região, Decápolis um pouco ao sul, a Fenícia lá ao norte. Tudo isso se constitui a Judéia. Para a gente ter uma ideia de dimensão, Jesus saiu muito aqui de Nazaré, né, de Cafarnaum, dirigindo-se a Jerusalém, aqui no sul. Essa distância entre uma e outra é uma distância de pouco mais de 120, 130 quilômetros. Então eu fiz uma tabela aqui que mostra para a gente como que eram essas distâncias. Por exemplo, de Jerusalém, que ficava bem ao sul, e Nazaré ao norte, nós tínhamos 145 quilômetros, percorrido em 5 dias a pé aqui. De Jerusalém a Belém era pertinho, pouco mais de 10 quilômetros, aqui em meio-dia eles faziam essa passagem aqui. Jerusalém a Jericó também é muito próximo, Jericó é bem próximo de Jerusalém. Né? O Poço de Jacó, que fica na Samaria, que aparece nas Escrituras, fica a 65 quilômetros de Jerusalém. E a essa distância, mais ou menos, fica de Nazaré também, aqui, ó, Jerusalém, o Poço de Jacó, 65, Nazaré ao Poço de Jacó, 55 quilômetros aqui também. Então, a gente pode ter em mente que, se a gente fosse fazer com a nossa região uma comparação, a Galileia aí seria Araguari, por exemplo, aqui. Tá certo? Um pouco mais embaixo, nós teríamos Uberlândia,
que seria ali Nazaré, né? E Jerusalém seria Uberaba. E Jesus percorria todo esse transcurso aqui, caminhando a pé, tá certo? Eles vinham em torno do Rio Jordão, percorrendo aqui as margens do Rio Jordão, chegavam até o Mar Morto e então subiam para Jerusalém, que fica 800 metros acima do mar, e o Mar Morto aqui está 400 metros abaixo do nível do mar. Eles não vinham pela Samaria aqui, que seria o caminho mais curto, mas era um caminho onde tinha muitos bandidos, né, e era um caminho muito inseguro. Essa aqui era essa região. Então, um rei de Herodes, um filho de Herodes, vai ficar com o sul, com esse reino da Judéia aqui, em Idumeia e Samaria. O outro vai ficar com a Galileia, que vai nos interessar em a Pérea, e o terceiro filho, Filipos, vai ficar com a demais região aqui. Vamos ver como é que é isso. A Judéia, então, fica com Arquelau, que aparece também, esse rei aqui aparece lá na escritura de Mateus, né? Dizendo, olha, Arquelau substituiu Herodes, e aí, por conta disso, nós devemos lembrar que, como retrata Mateus, Jesus nasce em Belém, Herodes, que era o rei à época, manda matar todas as crianças com menos de 2 anos, Jesus sabendo disso foge para o Egito, né? Isso está escrito que era o rei Herodes. Mais adiante, nesse próprio evangelho de Mateus, ele diz, olha, um anjo avisou a José que o rei Herodes tinha tinha morrido, e quem era o rei agora era Arquelau, esse nome aparece no evangelho, e então José resolve então retornar, passando pela região de Jerusalém e se deslocando lá para Galileia, para Nazaré, onde Jesus vai fazer passar toda a sua infância lá. Mas esse Arquelau aqui, que na verdade ele foi um rei, o primeiro dos herdeiros de Herodes, ficou responsável por aquela região da Samaria, da Idumeia e da Judéia, ele foi um indivíduo muito impopular, brutal e ineficaz na sua administração. Foi deposto pelos romanos em 6 depois de Cristo. Então ele ficou uns 10 anos, mais ou menos, no poder, não mais que isso. E ele foi deposto pelos romanos, e isso teve um grande impacto. Os romanos, que sempre nomeavam alguém da própria localidade dominada para serem seus representantes, nessa circunstância disse não. A partir da queda de Arquelau, a Judéia, onde ficava o templo de Jerusalém, passou a ser governada por procuradores romanos. Então eram generais de exército, gente importante, que Roma mandava, e esse cara então exercia o poder em Roma, tá certo? Procurando manter a ordem, arrecadar os impostos e fazer o domínio propriamente dito aí, de forma direta. Não era mais como fazia anteriormente, que eles indicavam um rei, tá certo, da própria região para ser o seu representante. Como um procurador romano, nós temos Pôncio Pilatos. Então, Pôncio Pilatos, na época de Cristo, era um procurador romano, né? Diferentemente de outras regiões, por exemplo, lá a região da Galileia, lá o filho de Herodes, que também foi indicado para governar, ele governou durante muito mais tempo. Ele ficou de 4 a.C. até 39 depois de Cristo. Então, toda a vida de Jesus, toda que esteve entre nós, a Galileia foi governada por esse filho de Herodes, que ele inclusive vai participar, tá certo? Chamado Herodes Antipas, ele participa no julgamento de Jesus lá, né? Porque Jesus era da região dele lá. E ele faz inúmeras melhorias na região de Jesus. Ele cria uma nova capital para a região, chamada Tiberíades. E essa região nunca tinha tido um rei próprio, e fica durante todo esse tempo com um único rei, Herodes, ainda dominado e representante de Roma lá. Roma ainda dominava, tá certo? Mas Herodes era um judeu, e toda a Galileia e Pérea, a época do Cristo, foi governada por Herodes. O terceiro filho ficou com o que restou do reino de Herodes, que é Itureia, Traconides, Gaulanides e parte de Decápolis. Fez um bom governo e criou uma cidade importante, Cesareia de Filipe, mas não é muito importante para nós no estudo dos evangelhos conosco aqui.
Então é assim que o poder político se estabeleceu em Roma, tá certo? Representantes de Roma na época do Cristo. No primeiro momento Herodes, depois os filhos de Herodes, sendo que um filho de Herodes, aquele que dominou Jerusalém, ficou muito pouco, e Jerusalém, toda a região ali, ficou sendo governada por procuradores romanos, que respondiam diretamente a Roma aqui. Como é que era a organização política e religiosa desse povo na época em que Jesus esteve lá? Na verdade, havia em Jerusalém, tá certo, um grande conselho jurídico, né, chamado Sinédrio. Esse conselho é uma espécie de STF que nós temos no Brasil hoje, era lá. Então ele governava, ele decidia sobre todas as questões religiosas e políticas da época. Então todos os conflitos que apareciam naquela sociedade eram dizimados, eram resolvidos dentro desse tribunal que era governado por um sumo sacerdote, liderado por um sumo sacerdote. Mas dentro do tribunal, que tinha 71 membros, tinha 3 grupos distintos de indivíduos. Tinha um conjunto formado por sacerdotes do templo, que eram indivíduos que atuavam dentro do templo de Salomão, indivíduos ricos da tribo de Levi, e que exerciam um grande poder religioso sobre o povo. Uma parcela desses 71 eram judeus ricos e influentes, chamados anciões. E eles também tinham, por serem ricos e influentes, tinham participação, né, dentro do Sinédrio. E havia terceiro grupo de indivíduos que eram os escribas e mestres da lei. Esses escribas eram pessoas letradas, que sabiam ler, sabiam escrever e, sobretudo, eram profundos conhecedores da lei do Torá na época de Jesus. Então, quando se tinha alguma dúvida, alguma dificuldade em torno de interpretação da lei, os escribas ou mestres das leis, tá certo? Eles eram chamados para oferecerem as suas opiniões e geralmente tinham a palavra final sobre isso. Então, nós tínhamos 3 grupos distintos que exerciam poderes, tá certo, dentro do Sinédrio. Os sacerdotes, ligados à aristocracia religiosa da época, os anciões, que eram os judeus ricos, influentes, mais sábios, e os escribas, que eram aqueles indivíduos do povo ainda, tá certo, que não atuavam no templo, que atuavam junto ao povo, nas sinagogas, né, que eram líderes espirituais e profundamente conhecedores da lei. Mas o Sinédrio, comandado pelo sumo sacerdote, também vivia sob o controle romano. Nada fugia ao controle romano ali. E os judeus, quando a gente vai fazer um zoom, olhar como que aquela sociedade, sob ponto de vista político, se organizava, nós vamos nos deparar com 2 grandes grupos religiosos entre os judeus. Então, eles não tinham uma unicidade entre eles. Havia 2 divisões, 2 grupos que se destacavam. Um grupo religioso chamado fariseus, que eles faziam uma observância rigorosa da lei mosaica, da Torá, mas também consideravam importantes e valiosas tradições orais, que passavam de geração para geração, costumes, hábitos, valores orais. Eles acreditavam, por exemplo, na pureza espiritual, eles acreditavam na ressurreição depois da morte, eles acreditavam em anjos e demônios, então eles acreditavam na vida depois da morte. Então esse grupo era o grupo do fariseu, que se destaca, sobretudo, por essa crença em inúmeras tradições orais que o povo judeu traz para si, né? Que hoje se traduz no Talmud, por exemplo, que é um livro judaico onde essas tradições orais foram registradas, escritas e documentadas, são muito reconhecidas e valorizadas pelos judeus nos dias atuais, inclusive. Mas, junto com os judeus, nós tínhamos um outro grupo religioso na época chamado saduceus, formado particularmente, majoritariamente, predominantemente pelos sacerdotes do templo, que formavam uma aristocracia, tá certo, que tinha um poder religioso e político muito grande. Os sacerdotes dominavam o templo, eram responsáveis pelo templo, e depois, mais adiante, nós vamos falar da importância do templo para aquele povo, naquela época. Então, eles detinham um poder muito grande, e eles, sob o ponto de vista de crença religiosa, eles não admitiam nada que não estivesse escrito na Torá.
Então, aquelas tradições orais que passavam de geração para geração, que os fariseus admitiam, eles não acreditavam. Não admitiam isso. Não acreditavam na ressurreição da morte, não acreditavam em existência da vida depois da morte, não acreditavam em anjos, anjos e demônios, que eram crenças comuns dos fariseus. Agora a gente pergunta, poxa, mas como é que os saduceus acreditavam em Deus, né, faziam suas oferendas a Deus, faziam seus sacrifícios a Deus, eram sacerdotes e não acreditavam na vida depois da morte? É isso aí, né? Eles faziam as suas oferendas a Deus, acreditavam em Deus, né? Mas todo esse movimento religioso que eles faziam é para ter uma vida material, uma vida terrena, a vida atual melhor. Então eles faziam as suas oferendas de gratidão a Deus, confessavam os seus pecados a Deus e tudo mais, sacrificavam animais para Deus, para ter uma vida material melhor, né? Sem doenças, né? sem privações materiais de alguma sorte. Então eles eram indivíduos que acreditavam em Deus para ter uma vida puramente material, sobretudo. E eram gente, era uma casta religiosa, né, que tinha grande poder e tinha bastante dinheiro à época, diferentemente dos fariseus, do povo comum. E agora nós vamos tratar um pouquinho sobre a cultura judaica. A cultura judaica, na verdade, a gente deve compreender a época, girava tudo em torno da religião. Os costumes religiosos, naturalmente, e os costumes civis. Observava como os casamentos aconteciam, como que eram os hábitos alimentares, o que podia comer, o que não podia comer, as festividades que deveriam ser observadas ou não. Então, tudo isso era seguido pelo povo judeu, porque estava escrito, tá certo, nas leis, era recomendado pelos doutores da lei. Então, era uma sociedade onde a religião exercia um elemento central, uma força central. A religião governava o comportamento daquele povo como um todo aqui. Então, a língua falada entre eles era o aramaico, a língua comum, a língua que Jesus falava. Também se falava o hebraico, na verdade, a Torá, as escrituras, né, o texto sagrado, estava tudo escrito em hebraico à época. E também nós tínhamos lá gente da cidade, particularmente, que falava o grego, porque eles tinham sido dominados pelos gregos durante muito tempo. Então havia essas três línguas comuns ali quando Jesus esteve entre nós aqui. E eles celebravam, tinham como elementos importantes as grandes festas no templo. A festa da Páscoa, que é a festa da passagem, a festa dos pães de Pentecostes, a festa do tabernáculo, do Ano Novo Judaico, os dias do perdão. E essas festas traziam milhares de peregrinos para Jerusalém, que ocupavam todo o templo. E essa época de ocorrência de milhares de pessoas em Jerusalém, normalmente eram épocas de mais tensões, né, entre o povo e os romanos de maneira geral, mas era uma época em que havia muito comércio, né? As pessoas às vezes vinham lá das suas regiões distantes, caminhando dias e dias pelas estradas, e muitos deles às vezes traziam recursos, moedas, né, dinheiro, e com esse dinheiro eles trocavam com os cambistas no templo, e com o dinheiro trocado eles compravam os animais que depois eram negociados no próprio templo também, e depois eram ofertados no altar, ofertados a Deus, sacrificados a Deus. Então, movimentava muitos recursos de pessoas e recursos econômicos, dinheiro propriamente dito ali. Então, era um centro importante, né, de realização à festa. E a festa, na verdade, representava para os judeus um momento de união, um elo de união entre o povo. É como se todo mundo acorresse para a festa, aqueles votos do judaísmo, aquelas crenças judaicas, durante as festas eram fortalecidos e depois os judeus voltavam para suas cidades de origem. Então as festas tinham um grande impacto nessa relação de unicidade, manutenção dos costumes do povo judeu, e elas eram celebradas durante todo o ano. O centro da celebração, eu vou mostrar para vocês aqui, era o templo.
e aqui na época chamava o segundo templo. O primeiro templo foi feito por Salomão, destruído quando as invasões babilônicas, e depois, quando eles retornam, libertados por Ciro, eles fazem o segundo templo. Esse segundo templo dura muitos anos, né? Mais de 400 anos. Na época de Herodes, nessa época que nós estamos falando, Herodes faz uma grande reforma nesse templo aqui. Transforma esse templo, reconfigura esse templo. Inclusive, ele é acusado por isso, dizendo que ele tinha profanado o templo pelos judeus mais ortodoxos. Mas esse aqui é o templo. O templo, nós estamos vendo aqui Jerusalém, aqui as muralhas de Jerusalém, aqui a cidade de Jerusalém, propriamente dito, protegido por muralhas, tá certo? E aqui dentro de Jerusalém, dentro de uma outra muralha também, tá certo? Nós temos aqui o templo de Jerusalém. Esse templo aqui, ele tinha, os historiadores, de 350 a 450 ou 500 metros aqui. Então era um espaço muito grande. Eram 5 quarteirões por 3 quarteirões, para a gente ter uma ideia aqui. E ele, dentro do templo, nós tínhamos vários espaços reservados. Aqui, vocês estão vendo aqui do lado do templo, toda essa região aqui, ó, é chamado a Torre de Antônia, aqui, a Porta de Antônia, que Herodes construiu para manter nessa região, nessa localização, nessa edificação aqui, o exército romano. Então, as armas romanos, etc., ficaram estabelecidos dentro dessa torre aqui, dentro dessa região aqui. E os judeus não gostavam de Herodes por conta dele ter profanado o templo, porque essa construção não poderia fazer contato com as muralhas do templo aqui. Mas os romanos permaneciam aqui e tinham acesso direto ao templo aqui. No templo nós temos esse grande pátio que vocês estão vendo aqui, ó, esse grande pátio chamado Pátio dos Gentios. Né? E aqui tem essas colunas, debaixo dessas colunas ficavam as pessoas, os mercadores aqui, os cambistas que trocavam dinheiro, aqueles que ofereciam, vendiam animais para sacrifício no templo, e esse é chamado Pátio dos Gentios. Todo mundo que chegava a Jerusalém, judeu ou não, poderia entrar nesse pátio aqui. Mas para entrar em outros espaços dentro desse templo, o templo propriamente dito é aqui, ó, tá certo? Esse lugar maior aqui, na verdade, é o tabernáculo antigo. Aqui está o Santos dos Santos. E nesse ponto aqui do templo, nessa região do templo, que é a região mais alta do templo, é a região onde, segundo os hebreus, segundo os judeus, segundo a crença à época, Deus se conectava com o povo a partir desse ponto aqui. Então, esse aqui é o local em que Deus dialogava, recebia do povo, tá certo? As demandas, as oferendas, as preces, né? Os sacrifícios de gratidão e respondia com o povo também, falava com o povo através desse espaço aqui. Mas não havia imagem aqui, né? O povo judeu jamais poderia adorar imagem ou qualquer figura que representasse Deus. Não, Deus era tido, quer dizer, esse aqui era simplesmente um ponto geográfico em que Deus descia na terra para falar com o povo eleito, que na verdade era o povo judeu. E havia aqui esse pátio dos gentios, como eu falei, aqui uma grande cerca de pedra, não sei se vocês estão observando aqui, que permitia que, superada essa cerca, eles podiam entrar em outras regiões. Então havia um pátio aqui que somente as mulheres judias poderiam estar presentes, e para entrar nesse espaço aqui, você tinha que ser um judeu, mas você não poderia ser um judeu cego, você não poderia ser um judeu manco, você teria que ser um judeu absolutamente saudável para poder adentrar esse espaço. E à medida que você adentrava o espaço, para ir para o espaço seguinte, você subia algumas escadas. Então, se eu quisesse fazer o meu sacrifício, eu comprava um carneirinho aqui, e eu, judeu que era, né, a minha mulher judia também poderia adentrar, eu adentrava um espaço aqui, nesse espaço eu entregava a um sacerdote, a uma levita, o meu cordeiro, e então o sacerdote iria promover o sacrifício do cordeiro. O único que poderia sacrificar, matar o animal, e não podia ser qualquer animal, era o sacerdote. O levita auxiliava isso, recolhendo sangue, espargindo sangue pelo altar. Então o levita era um auxiliar do sacerdote nessa cerimônia do sacrifício.
E a cerimônia de sacrifício, os animais eram mortos, parte deles era lançado numa fogueira que ficava um fogo permanente. Essa fumaça, então, da queima dessa oferenda subia aos céus, que era um recado do povo judeu a Deus, isso que assim era interpretado. Mas parte do animal sacrificado, a pele, ficava para o sacerdote, ele era proprietário disso, parte da carne ficava para os sacerdotes, ficava no templo, e parte era devolvida para aquele que estava fazendo aquela oferenda. Isso, na verdade, dependia do que se estava sacrificando naquele instante. Às vezes havia oferenda de cereais, não de animais, mas esse era o ritual. Então, quem dominava toda essa região aqui, a vida aqui dentro, eram os sacerdotes, tá certo? E os levitas auxiliando e gerindo toda essa situação aqui. Jesus participou disso aqui e em inúmeras ocasiões ele comparece nesse templo aqui. José vem oferecer uma pombinha aqui por conta do nascimento de Jesus lá do Egito. Então, o segundo templo, que é aquele que nós mostramos lá atrás, foi reconstruído depois do exílio lá que eles experimentaram na Babilônia e foi grandiosamente melhorado, ampliado por Herodes. Havia nele áreas distintas, a mais importante é o Santo dos Santos, onde apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia adentrar, quando ele então pedia perdão a Deus, fazia um holocausto, e pedia perdão a Deus pelos erros cometidos por todo o povo de Israel. Essa arquitetura, nós já falamos sobre isso, e quem mandava lá dentro, eram os sacerdotes. E era, na verdade, o grande valor do templo era o coração espiritual do povo judeu, onde os sacrifícios eram oferecidos e servia também como um símbolo de identidade nacional para os judeus. As festas anuais era esse momento de coesão, de elo entre o povo judeu, e muito importante, por sinal. O funcionamento do templo nós já discutimos, eram os sacerdotes e levitas que administravam os sacrifícios. Havia vários tipos de sacrifício, um é o holocausto, como eu falei, onde um grande animal, ou às vezes até um carneiro, ele era sacrificado sem qualquer, integralmente, porque outros sacrifícios às vezes tirava as vísceras eram queimadas, mas no holocausto não. O símbolo do holocausto era um grande sacrifício de um animal inteiramente, tá certo, queimado no templo. Havia um sacrifício da paz, sacrifício do pecado, sacrifício da culpa, oferta de cereal. Então, o sacrifício da paz era alguém que, eu quero fazer essa oferenda a Deus, sacrificar esse pequeno animal por conta da paz que reinou na minha cidade, a paz que reinou na minha casa, a paz com que eu experimentei todo esse ano. Então, o judeu fazia aquele sacrifício e tinha todo um símbolo aquele sacrifício. Às vezes, quando um judeu tinha um pecado muito grave, reconhecido esse pecado muito grave, ele fazia um sacrifício chamado sacrifício da culpa. E havia 2 rituais diários que aconteciam no templo, que eram um cordeiro pela manhã e um cordeiro à tarde, que eram sacrificados, e havia também a queima de incensos. Herodes e os governadores, os procuradores romanos, eles começavam a interferir no templo, dizendo que o templo teria que fazer, eles faziam isso, sacrifícios para César lá em Roma. Então, animais eram diariamente sacrificados no templo, como sendo oferendas de César a Deus. Isso incomodava muito os judeus mais ortodoxos, porque era um não-judeu fazendo um sacrifício no templo, isso significava um sacrilégio para eles. Mas, de qualquer forma, o centro representava para os judeus algo muito importante e atraindo milhares e milhares de peregrinos aí. Os sacerdotes, os levitas, como nós falamos, era quem governava ali o templo. Os sacerdotes eram responsáveis para realizar os sacrifícios e supervisionar os rituais. Eles eram da família de Levi, que era a mesma família de Araão, a mesma família de Moisés. Então, os sacerdotes cuidavam, que eram da família de Levi, como eu disse, cuidavam dos rituais. Os levitas também da família de Levi, tá certo? Eles cuidavam
do apoio aos sacrifícios, cuidavam da limpeza, da música, dos bens, das doações, organizavam as festividades no templo aqui. Então eram figuras que viviam em torno do templo e viviam dos dízimos que todo judeu tinha que oferecer, né, oferecer recursos, entregar recursos ao templo para a manutenção do próprio templo aqui, tá certo? Manutenção dos sacerdotes e dos levitas em linhas gerais. Esses elementos aparecem muito grandemente no templo aqui. Havia uma figura importante nesse momento que era o sumo sacerdote. Sumo quer dizer o maioral, né? Aquele que governava e liderava todos os demais sacerdotes. O sumo sacerdote, então, era o chefe do Supremo, o chefe do Sinédrio, e ele era responsável pelos cultos no templo, supervisionava o cumprimento da lei mosaica e tinha grande influência naquela sociedade. Então, era um cargo importante, um cargo de valor na sociedade judaica aqui. E o cargo de sacerdote, de sumo sacerdote, era um cargo que se passava de pai para filho, era um cargo hereditário. Até que os romanos, num dado momento, resolveram acabar com essa prática. Falaram, não, quem vai indicar agora quem será o sacerdote ou sumo sacerdote não vai ser mais pelas questões de natureza hereditária, mas vai ser o Império Romano, o imperador romano, que vai dizer quem será o próximo sacerdote. Então, no domínio romano, os sumos sacerdotes passaram a ser indicados, tá certo? A partir de Anás, que a gente vai ver, passaram a ser indicados diretamente por Roma e que isso criou, naturalmente, né, uma relação de mútua convivência, né, entre os sacerdotes e os romanos, e também criou dificuldades, tá certo? Insubordinações e revoltas no povo judaico que não gostava dessa proximidade de Roma com o seu sumo sacerdote do templo, porque, segundo eles, isso viria a profanar e corromper as práticas religiosas judaicas da época aqui. Mas Roma fez assim. Como dois grandes sumos sacerdotes que aparecem no Evangelho, nós temos aqui Anás, tá certo? E Caifás. Anás foi de 6 a.C. a 15 depois de Cristo. Esse é um sumo sacerdote muito influente. Ele não consegue passar, ele morre, não consegue passar o seu mandato, vamos dizer assim, para os filhos, mas exerce um grande poder na sociedade judaica ali. Que nessa época, 15 depois de Cristo, aquela região toda era dominada por procuradores romanos. Eles começaram a indicar quem era o sumo sacerdote. E teve um indivíduo importante que foi Caifás, indicado pelos romanos, que governou, se tornou, se manteve enquanto sumo sacerdote do ano 18 ao ano 36 depois de Cristo. Então, toda a época adulta do Cristo, o sumo sacerdote foi Caifás, indicado pelos romanos. Mas Caifás era genro de Anás. Não era um herdeiro direto, mas tinha relações familiares com Anás, mas foi indicado pelos romanos propriamente dito. Então, o sumo sacerdote, que aparece lá no Evangelho, vai aparecer Caifás, que vai ter um papel fundamental e central no julgamento do Cristo, e Anás também. Cristo vai ter com Anás antes de falar com Caifás, lá na época do seu julgamento. Então, o sumo sacerdote exercia um poder importante sobre a comunidade judaica da época ali. Mas havia conflito, né? Como os sacerdotes começaram a ficar muito próximos dos romanos. Os romanos, cada vez mais, começavam a profanar o próprio templo. E os romanos, quando tinham dificuldades de natureza econômica para fazer um grande aqueduto, né, eles iam lá e invadiam o templo, pegavam todos os recursos materiais do templo, grandes somas do templo, e para fazerem esses empreendimentos de guerra ou empreendimentos arquitetônicos, inclusive. E isso gerava muitas insatisfações entre o povo, né? E há de se destacar nessa época, entre eles, isso é importante dizer, que havia na época de Cristo e durante todo esse domínio romano uma grande expectativa pela vinda de um Messias, alguém que fosse o grande libertador, o grande salvador
do povo hebreu à época, dos judeus da época. Eles aguardavam isso ansiosamente, estava escrito, prometido, né, lá nas escrituras sagradas, na Torá, a vinda desse grande Messias. Então eles aguardavam alguém que, à semelhança de Moisés, enfrentou o exército dos faraós e promoveu a libertação do povo hebreu, conduzindo-os para a terra prometida. Esperavam um rei à semelhança de Davi, que governou o tempo numa época de paz, de fortalecimento, de valorização e de muito respeito aos costumes judaicos. Queriam um rei como Salomão, queriam um líder, aguardavam ansiosamente a vinda de um Messias. E havia também entre eles a expectativa, como a expectativa de um apocalipse, uma mudança, né, uma revolução nos mundos que adviriam dali a pouquinho. João falou muito disso, né, que os tempos estariam chegados, que o apocalipse estaria fora, que os homens teriam que se salvar. Então essa ideia do apocalipse é uma ideia muito presente no povo judeu à época, junto com a ideia de Messias. A ideia de Apocalipse é fortalecida ainda mais porque cada ano que se passava, os romanos oprimiam, profanavam, tá certo? Exploravam aquele povo judeu um pouco mais, na cobrança de impostos e tudo mais. E os judeus entre si começaram a se organizar, né, em grupos rebeldes que secretamente faziam planos para combater, para expulsar os romanos. Então houveram nessa época quatro grupos importantes que eram uma espécie de grupos rebeldes que começaram a se organizar, se armar inclusive para fazer um enfrentamento à opressão romana. Um é dos Zelotes, conhecido como Zelotes, outro é os Sicários e dois outros ligados a dois indivíduos importantes à época aqui. Mas esses grupos rebeldes, num dado momento, lá em 66 depois de Cristo, 30 anos depois que Cristo tinha morrido, né, esses grupos rebeldes já não aguentavam mais a profanação do templo, a exploração romana, e quando um governador romano invade, em 66, invade o templo, pega grande soma de todo o tesouro do templo é tomado, eles se insubordinam contra os romanos, eles se juntam, esses quatro grupos, se juntam, se insubordinam, né, contra os romanos e tomam o templo e aqueles sacrifícios que eram feitos para César deixam de acontecer, então Roma recebe um recado, fala, olha, há uma rebelião, eles tomaram o templo e aí nós precisamos reagir a isso. Roma, então, a essa época, 66 depois de Cristo, é quando isso acontece, Roma manda os seus exércitos, manda um indivíduo um grande general chamado Vespasiano e seu filho chamado Tito. Vespasiano e Tito vêm para a região de Jerusalém para para restabelecer o domínio romano. E era muito grande, muito forte, era invencível o exército romano, inúmeros soldados muito bem treinados, uma frota marítima gigantesca que dominava todo o Mediterrâneo. É impensável, tá certo, que eles pudessem resistir ao domínio romano. Mas a opressão era tanta, a profanação é tanta, que eles então se subordinam contra os romanos, mas os romanos vêm e começam a tomar pequenas cidades, ali na região da Judéia, na região da Pérea, tá certo? E eles, os romanos, vão se aproximando e eles vão correndo, o povo judeu, para Jerusalém. E adentram a cidade de Jerusalém. Tomam, né, a cidade de Jerusalém, quando os romanos, então, promovem, no ano 70 depois de Cristo, um grande cerco em torno de Jerusalém. Nesse momento, em 70 depois de Cristo, aquele general Vespasiano que começou essa invasão se tornara imperador romano. Ele deixa o seu filho mantendo a invasão aqui e retorna a Roma porque Nero havia se suicidado e o Império Romano precisaria de um imperador. Ele, com seus soldados, vai lá e toma o império e diz, eu sou o imperador romano agora, a partir de agora, e ele chama-se Vespasiano, e ele manda, nesse instante, ele manda ao seu filho Tito, um grande general também, que diz ao Tito para acabar e eliminar completamente, não só o templo, todos os judeus que pudessem encontrar.
E é isso que Tito faz. Faz um grande cerco de alguns meses em torno de Jerusalém, né? E dentro do templo há uma disputa muito grande entre aqueles 4 grupos rebeldes. Um grupo queria se entregar, o outro grupo disse que não queria se entregar de forma nenhuma. Havia um grupo que é o grupo dos sicários, que eles não engoliam, né, os sacerdotes do templo. Diziam que os sacerdotes, na verdade, eram grandes traidores da fé judaica. Eles, nesse momento, matam todos os sacerdotes do templo, lá dentro de Jerusalém. Então, no interior do templo, no interior de Jerusalém, tá certo? Dentro das muralhas de Jerusalém, há uma grande disputa entre esses 4 grupos políticos entre eles, um querendo se entregar, eles se degladiando internamente, e por fora os romanos promovendo um grande cerco que durou meses. A fome e a doença começou a se estabelecer dentro de Jerusalém, até que os romanos adentram, no verão, eles adentram, tá certo? Jerusalém, derrubam as muralhas, saqueiam completamente o templo, pegam os seus tesouros, pegam os objetos sagrados, pegam inúmeros judeus naquela época, e pegam tudo isso e se traduzem em prisioneiros. Esses judeus vão participar dos circos romanos como gladiadores dos circos ou entregues às feras. Era um costume à época, né, isso acontecer lá em Roma. E Vespasiano, então, promove lá em Roma o seu filho Tito, leva todos esses escravos, agora judeus, para promover um grande desfile lá em Roma, com o tesouro, né, com aqueles objetos, inclusive, sagrados, roubados do templo. Faz uma grande parada lá em Roma para configurar o poder do povo, do imperador Vespasiano. Depois Vespasiano vem a morrer, ele passa para Tito. Tito vai se tornar um grande imperador romano, e Tito é que vai construir o Coliseu romano mais adiante, onde inúmeros cristãos iam ser sacrificados. Mas foi Tito quem fez isso, filho de Vespasiano, que sucedeu, né, Nero. Entre Nero e Vespasiano houveram alguns imperadores, mas que ficaram pouquíssimo tempo no poder. Então essa é a história do povo hebreu. E o templo de Jerusalém, então, a partir desse instante, ele é completamente destruído e nunca mais será reconstruído. Então aquele espaço de elo, aquele espaço de coesão e, sobretudo, aquele espaço de sacrifício deixa de existir. Os sacerdotes, os levitas, deixam de ser figuras importantes porque eles cuidavam do templo. O templo deixando de existir, e esses sacerdotes e levitas deixam de ser relevantes para o judaísmo. Quem se torna relevante é aqueles indivíduos, eram os líderes espirituais que atuavam nas sinagogas, que eram chamados os rabinos, né? Que que coordenavam os cultos religiosos, o estudo da Torá aos sábados. Então nós vamos passar a partir desse momento de um judaísmo centralizado no templo para um judaísmo chamado judaísmo rabínico. E esse judaísmo, então, é que persevera, né, que se sustenta até os dias de hoje aqui. Então, a destruição do templo teve essa grande impacto, um golpe devastador para o judaísmo, que simboliza, então, o fim do segundo templo, a perda da autonomia judaica, a perda das terras de Israel. Existem 2 grandes revoltas judaicas que vão acontecer no século seguinte, mas elas também são rapidamente debeladas pelos romanos, e o que prospera, na verdade, é os judeus espalhados pelo mundo, nas sinagogas, nos guetos, tá certo? Estudando a Torá e mantendo essa unicidade religiosa e de costumes em torno dos ensinamentos do Velho Testamento. Tá? Então é nesse universo, né, que viveu, né, Jesus, e nesse universo que ele trouxe os seus ensinamentos. Na próxima reunião, nós vamos tratar de um assunto importante, que é a vinda de Jesus, especialmente quando ele diz
que ele veio não para destruir a lei trazida por Moisés, a parte divina da lei trazida por Moisés e reconhecida pelo novo judeu, mas veio oferecer aos judeus, à época, um novo entendimento, uma nova compreensão sobre os ensinamentos de Moisés. Então Cristo vai trazer algo revolucionário àquela época, mas que não se confronta, não entra em conflito com os ensinamentos judaicos na sua parcela divina. Então nós vamos descobrir que nos ensinamentos de Moisés há um conjunto de leis que regulavam o comportamento do povo e há um conjunto de leis associados a valores morais perenes ao longo do tempo, indestrutíveis. Não matarás, não roubarás, terás apenas um único Deus. Então, o que está no Novo Testamento, que está nos 10 mandamentos, é a lei divina. E havia uma outra lei que governava os escravos, que governava os casamentos, que falava do uso e dos costumes, tudo isso, das penalidades, tudo isso, na verdade, está no universo muito mais humano do que no universo divino. Mas nós vamos tratar disso numa outra oportunidade. Espero que vocês tenham aprendido, se deparado com algumas informações novas que possam ter enriquecido cada um de nós nesse aprendizado constante e infindável. Então, fiquem com Deus todos vocês. Grande abraço.